boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pausa para a Educação. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar nesta meia hora falando de educação com você aqui através da TV Itapê. A intenção do nosso programa é sempre trazer pontos que contribuam para a educação, além de questões práticas, de provas que a gente possa discutir conteúdos. Se você quiser participar, os nossos canais estão disponíveis para você mandar crítica, sugestão. É o e-mail jovir@hotmail.com.br, jovir@hotmail.com.br ou pelo WhatsApp 997-840955, 997-840955. Deixe a sua sugestão, os seus pedidos de maior explicação, suas sugestões, que a gente sempre trabalha em cima do que nos é enviado. Eu quero começar o programa de hoje tocando num tópico, mexendo com uma questão que não é diretamente ligada à educação, mas incide totalmente na educação, que é a coisa de ser pai, ser mãe e ser professor. O que é ser pai? O que é ser mãe? O que é ser professor? Significa que hoje eu vou trabalhar a resposta absoluta? Não, a proposta não é ser resposta absoluta. A intenção é a gente colocar em pauta, colocar em debate coisas que precisam ser pensadas, que precisamos compreender enquanto processo. E a coisa da paternidade, o compromisso do que é ser pai, o compromisso do que é ser mãe, é algo muito importante de ser pensado. Isto porque a nossa sociedade sofreu transformações, Nós tínhamos uma sociedade que continha um modelo meio que engessado, não se trata de ser ideal antes ou hoje, O ideal a gente sempre está em busca, a gente está sempre construindo, mas nós tínhamos 30, 40 anos atrás, o modelo extremamente patriarcal e extremamente centrado no homem, um modelo machista. Deixamos de ter esse modelo? Não. Porém, a presença da mulher passou a ser cada vez mais reconhecida, Não que ela não existisse. A mulher sempre teve uma importância enorme em toda a história da humanidade. Porém, as conquistas de espaço, de reconhecimento, aos poucos estão sendo alcançadas. Temos muito a avançar, muito a evoluir. Mas a sociedade de 40 anos atrás tinha o pai, que era o genitor, que garantia o sustento da casa, então ele saía para trabalhar. A mãe, na maior parte dos casos, era responsável pela educação familiar, pelo controle familiar, pelos cuidados com o lar. Essa mudança, ela tem que ser pensada que hoje pai e mãe estão no mercado de trabalho, estão lutando pelo bem financeiro e das conquistas da família, e isto gerou um redesenhar da estrutura do que é ser mãe e ser pai. A sociedade, de um modo geral, ela joga um peso sobre as pessoas de que elas precisam se casar, elas precisam ter filhos, e quando se compra simplesmente o anseio da sociedade, esquece-se um pouco que se trata de seres humanos, que a criança, fruto de um casamento, fruto de uma família, de uma união, é um ser humano que precisa de atenção, não é só estrutura material com que se deve se preocupar. Não é só a questão preventiva, não se diz respeito só à saúde, mas tem a questão afetiva. Então, ser pai hoje não é a mesma coisa que ser pai 40 anos atrás, enquanto compromisso social. Tem que se dividir muito mais com a esposa, tem que se preocupar muito mais com a qualidade oferecida aos filhos. E também a esposa precisa, a mulher, ela precisa compreender qual que é o seu papel como mãe hoje. Não significa de simplesmente deixar, vou porque agora meu marido tem que ajudar, ele mudou, redesenhou a sociedade, então ele está disposto a ajudar quando
isso é muito positivo, mas não significa que a mulher deve simplesmente delegar, né, para o marido simplesmente e deixar de se preocupar. O que acontece é que daí aquela criança, que ela precisa e muito de uma segurança afetiva, se ela não encontra uma família, ela nasce, ela cresce e ela se forma numa família fragmentada enquanto estrutura, ela leva isso para a vida, e o primeiro lugar onde vai surgir maior problema com relação a isso é a escola. Então, ser pai e ser mãe é compreender cada estágio do que é ser pai e ser mãe. Enquanto se tem filhos, né, que são totalmente dependentes, inclusive, para se locomover, os filhos não andam, não falam, os pais têm que ter um compromisso ainda maior, né? Às vezes, e não se trata aqui de mero juízo, mas sim de uma preocupação maior que diz respeito à saúde da criança. Então, a exposição, se eu tenho um hábito de gosto de festas, gosto de sair, esse hábito, a partir do momento que eu sou pai e mãe e precisa, né, ter uma preocupação com a criança, porque ela depende da gente, ela vai onde nós formos, né? Então ela não fala plenamente, ela balbucia só, ela se manifesta, ela não fala enquanto o uso, né, do código da língua, mas ela fala através de gestos, fala através do choro, através do riso, do sorriso, do olhar, mas essa criança ela precisa ir com a gente onde a gente for. Então é um cuidado na qualidade de pai e mãe de pensar, será que eu estou protegendo devidamente? Será que eu estou cuidando do bem-estar do meu bebê, da minha criança, do meu filho, da minha filha? Por quê? Porque todas as coisas que acontecem nos momentos iniciais da vida, elas são fundamentais para a formação física, né, fisiológica, porque a alimentação, todos os cuidados vão formar esse ser humano. Mas também tem o aspecto psicológico, né, afetivo, que vai mostrar desde o primeiro instante a segurança que uma criança possa ter. Então nós temos que reconhecer na qualidade de pais, né, de pai e mãe, né, na qualidade de pais, que nós temos de ter um compromisso, não simplesmente atendendo a anseio da sociedade, é um compromisso não com a sociedade, mas com os filhos que nós temos, com os filhos que nós queremos ter. E significa que até mesmo, né, em casos de separação, significa que se formou uma família, ela não pode mais se dissolver. Essa é uma mudança considerável na nossa sociedade, na estrutura social, em que na década de 70 era muito pouco aceita a separação, né, o divórcio. Então a mulher tinha que aceitar todas as situações geradas pelo seu marido e vice-versa, mas era mais comum as mulheres terem que se dobrar aos problemas que o marido trazia para casa, né? Todo o seu machismo, toda a sua visão patriarcal de autoridade, e a mulher tinha que se dobrar, e isso se passava, né? Na década de 70 já se passavam para os filhos. Porém, quando nós passamos a ter a separação, o divórcio como algo aceito, o casal, seja em que condição que eles, da geração do filho, tem que se preocupar com a qualidade de cada ato na formação desse filho, né? Tenha ele menos de 1 ano, tenha ele entre 1 ano e 2, entre 2 e 3. E isto, e eu posso dizer, já tive situações que presenciei, né, com 30 anos, os filhos ainda sofrem com a separação dos pais. Pode ter 30 anos, mas existe uma imagem que ele constrói que diz respeito à segurança afetiva. Então, temos que nos preocupar com isso, porque os problemas que desembocam na escola, eles vêm do que se do que se produz de estrutura no lar, na casa, né? Qual que é o ambiente gerado. Daí, por que eu acabo colocando hoje para a gente pensar? Existe a coisa de ser professor. Eu, particularmente, sou pai e sou professor também. São figuras distintas. Não posso ser pai como sou professor, não posso ser professor como sou pai. Então, são figuras
que não podem se misturar, apesar de alguns momentos ser inevitável isso acontecer. Pois bem, um professor em 2017, ele tem que reconhecer cada estágio dos alunos. Particularmente eu, Jovir, acredito que é inadmissível, né, um professor reclamar que aluno conversa muito em sala. Então, esse professor que reclama do aluno conversar muito em sala, certamente ele não tem a visão do processo atual. Crianças conversam, crianças falam, adolescentes conversam, adolescentes falam, jovens conversam, jovens falam. E aí para nisso? Não, eu tenho a felicidade de trabalhar com várias idades. Pode ter 50 anos que está lá na sala de aula e existe o anseio, a vontade de se comunicar. Isso é humano. Porém, em cada estágio, em cada momento, nós temos diferentes formas de trabalhar com essas particularidades. Então, um professor que reclama de comportamento de aluno por conversa ou por agitação, ele está deixando de reconhecer que isso é natural da idade. Então, vale tudo, Jovir? Não, não vale tudo. O professor, antes de reclamar, a reclamação não pode ser com relação ao excesso de conversa. Pode ser com a falta de respeito, né? Ao ferimento, a um código, né, de acordo entre professor e aluno, que, de repente, né, possa ter sido estabelecido no começo do ano, ou seja tácito, né, como a ideia do respeito ela é pressuposta, né, pressuposta. Então, essa ideia do respeito acaba sendo como que natural. No entanto, às vezes é melhor deixar claro. Falar, olha, vamos discutir a partir de que ponto a relação na sala de aula passa a ser desrespeito. Então, o professor ele tem que saber trabalhar com essas situações, ele tem que levar para a sala de aula já o pensamento, reconhecendo qual é o comportamento esperado de um menino em 2017, de 12 anos, de 11, 13. A menina tem o mesmo comportamento. Como que se dá essa relação? Então, vamos pensar, ser pai, ser mãe, não é só atender um anseio social, é ter o compromisso com o filho que temos, com o filho que queremos ter. E ser professor também, resguardadas as proporções, tem que ser pensado enquanto compromisso do que é ser professor para diferentes idades de alunos, né? Fica aí a ideia para a gente pensar. Se você tiver mais pontos para que a gente desdobre a questão, críticas, sugestões, pedidos de ampliação do debate, podem mandar para os nossos canais de comunicação, que é o e-mail jovir@hotmail.com.br ou, né, tá na tela, jovir@hotmail.com.br, ou o WhatsApp 997840955. Eu vou fazer um breve intervalo para os nossos apoiadores culturais e eu volto já com as questões que eu preparei para vocês. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o nosso Pausa para a Educação, o seu programa sobre educação aqui na TV Itapê. Eu quero trabalhar com vocês agora questões de língua portuguesa, né? Se você tiver sugestão de tema, questões que você gostaria de ver resolvidas, mande para o e-mail jovir@hotmail.com.br ou pelo WhatsApp, né? 997840955, 997840955. Vamos para a tela então que eu preparei para vocês? Na frase aproxima-se a seca, a expressão a seca tem a mesma função na sintaxe da oração que a destacada em. Vejam bem, hoje não é tão comum encontrarmos questões que sejam de gramática estritamente, nomenclatura, né? Se preocupar. Aqui, quando a gente fala de função na sintaxe, é na forma de construção da frase, né, da oração, nós estamos falando de sujeito, objeto direto, complemento, né? Podemos
predicado também, os tipos de predicado, predicativo, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, enfim, os adjuntos. Então, nesse caso, a gente tem que perguntar o quê? Quem se aproxima? Quem se aproxima? Sempre que eu colocar o quem antes do verbo, né? Então eu pergunto sempre para o verbo, eu coloco o quem antes do verbo, a resposta que eu terei é o sujeito. Quem se aproxima? A seca. Por isso eu tenho que olhar para as alternativas dadas, né? Qual que encontra também um sujeito. Na letra A eu tenho com que se desencadeia o flagelo. Quem se desencadeia? O flagelo. Opa, mas espere, será que já na letra A, Jovem? O flagelo se desencadeia, o flagelo é desencadeado. Então, por enquanto, pensamos que possa ser A. Vamos analisar se nenhuma outra, porque às vezes pode ser aí. Será que tem alguma coisa diferente? Porque não posso me contentar sempre com a alternativa A, principalmente em língua portuguesa. É importante verificar todas as outras para que eu tenha certeza de que não há conflito e de que eu não estou negligenciando nada. Na letra B diz, de se não afeiçoar nunca o homem às calamidades naturais que o rodeiam. Né? Quem não se afeiçoar? O homem. Não é, o sujeito não é as calamidades naturais, né? Esse trecho destacado, posso pensar de imediato que não é sujeito? Posso, porque não tem sujeito precedido de preposição. Então essa crase, as calamidades, ela indica que tem uma preposição mais artigo. Por isso, eu já de cara eu posso olhar e entender. Não tem como ser o sujeito e eu fazendo a pergunta, eu constato também. Na letra C, aparelha-se com singular serenidade para a luta. Quem aparelha-se? Não é a luta. Não tenho como dizer que é a luta aparelha-se com serenidade. Então, não. E além disso, o para é preposição. Então, está antecedendo o termo destacado. O para é preposição e não pode ser a luta. Quem aparelha-se? Alguém. Pode ser um sujeito indeterminado ou aqui no caso a gente pode entender como objetivamente como um sujeito indeterminado, né? Até porque não temos um objeto direto para declarado aqui, né? Na letra D, sucedendo-se inflexíveis. Inflexíveis é adjetivo, se adjetivo é qualidade. Então não tem como ser o sujeito uma qualidade. Na verdade aqui é um adjunto adnominal. Quem sucedendo-se? Posso pensar também de que forma? É que aqui a frase está quebrada. Isso aqui poderia ser também um predicativo. Porém, como ela está quebrada, eu só posso pensar como sendo, primeiramente, um adjetivo, né? Uma função de adjunta adnominal ou predicativa. Então, não é o sujeito também. Letra E. As noites se vão tornando cada vez mais frias. Quem se vão tornando? As noites. Então, as noites é que desempenha a função de sujeito, né? Então, mais frias é adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial. Então, a correta realmente é a letra A, mas eu tenho certeza disso porque eu conferi nas outras alternativas. Emendando com a língua portuguesa, vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada em sentido figurado. Essa questão ela é muito comum, seja em concurso, seja em vestibular, seja em qualquer espécie de prova admissional. Porque identificar no mundo o que é o figurado, o sentido figurado, é fundamental para que a gente entenda ironias, entenda uma série de desdobramentos que vêm. Neste caso, o que é o sentido figurado? O figurado opõe-se ao não literal. O figurado é o conotativo, né? Ali, figurado opõe-se ao literal, perdão, está ali sobrando um não. O literal é o denotativo e o figurado é o conotativo. O sentido literal de uma palavra é o que entendemos como seu sentido próprio, ou seja, uma caneta, por exemplo, expressa o objeto.
Por isso que isso é denotativo, denota o sentido, né? Dá nome, denota o objeto caneta, que tem lá o corpo roliço, com sua ponta, com sua tampa, ou qualquer, mas eu consigo identificar o objeto caneta. Já no sentido figurado, por sua vez, caneta expressa o produto obtido pelo uso do objeto. Então, quando eu digo de uma obra, se alguém escreveu, ele falou, olha, sua caneta tem a leveza, né, poética. Então, não estou dizendo que a caneta é que tem, mas é o resultado, né, a obra gerada pelo uso desse objeto é que tem a leveza. Por isso, não é o objeto, mas o produto. Ou a analogia, né? Quando eu digo, tomou uma bola, né? A bola foi colocada no vão das canetas. Canetas aí é uma referência a pernas finas, né? Por isso, não é caneta literalmente. Então, também colocando como hipótese de característica, né? Analogia à hipótese de uma característica. Então, figurado é aquilo que é não literal e opõe-se ao literal, que é denotativo. Vejamos o que tem de alternativa. Não existe um governo exclusivamente culpado pela tragédia. Aqui, governo quer dizer realmente que é governo e não outra coisa. Então, não é. A imprensa busca culpados. Aqui é se buscar, é realmente buscar, procurar. Então, é no sentido literal, sentido próprio. É obrigação do governo impedir a construção de moradias em áreas de risco. Essa construção não é só uma analogia, não é só uma hipótese, ela realmente é construção. Então, é sentido próprio, sentido literal. É papel das prefeituras impedir a impermeabilização desordenada do solo. Aqui, papel já não é simplesmente papel, folha não é o produto papel, né? Aqui, papel está no sentido de função, aquilo que foi delegado através de papel, né? Mas não é literalmente papel. Então, aqui nós temos a candidata para estar certa, vamos confirmar apenas com a letra E. Há tempos a natureza manda sinais que o homem ignora. Aqui realmente significa ignorar. Então, a correta é a D, né? Pois bem, vocês viram que nós trabalhamos duas questões que estão presentes em muitas provas, né? São muito comuns. Uma diz respeito a uma gramática que a gente tem que analisar, como eu posso dizer, enquanto função, enquanto entendimento de oração, né? E outra que é muito mais interpretativa. Essa questão de sentido figurado, ela é muito, muito presente nas provas. E é importantíssimo, assim, que a gente esteja atento, que a gente tenha um olhar, né? Mas é mais a percepção, a calma que a gente precisa ter para alcançar a resolução nestas questões de sentido figurado. Eu vou chamar um intervalo para que a gente mude de assunto, né? Já já a gente volta só daí com outras questões de um novo tema. A gente volta já já, não sai daí, é rapidinho. Vamos para a nossa parte final do programa. Eu preparei questões para vocês de lógica, né? Faz um tempo que não trago questões de lógica e a lógica sempre é bom lembrar, tem estado presente cada vez mais em provas. Particularmente, eu acho que é fundamental, a lógica deveria estar em todas as provas, porque é muito mais uma questão de raciocínio, de uso, né, do entendimento. Vamos direto para a tela com as questões? André, Paulo e Marcos fazem aniversário no mesmo mês, porém não têm as mesmas idades, pois nasceram em anos consecutivos, né? Um deles é professor, o mais velho é advogado e o outro é dentista. Paulo é o mais velho e tem 27 anos, Marcos é o mais novo e não é dentista. Podemos dizer,
Marcos tem 26 anos, André tem 25 anos e é dentista, Marcos é professor e tem 26 anos, Paulo é dentista, André tem 26 anos. Esse aqui é um exercício de associação lógica. Qual o caminho que eu tenho que fazer? Juntar a informação. Então, eu sei que Paulo, de início, eu tenho certeza que Paulo tem 27 anos e ele é o mais velho. Então, eu organizo dessa forma, ó. Monto meu quadro por nome, idade e profissão. Um deles é professor e o mais velho é advogado, está lá na segunda linha. Então, Paulo tem 27 anos e é advogado. Um deles é professor e o outro é dentista. Eu sei que Marcos é mais novo, então se o Paulo é mais velho tem 27, o Marcos tem que ter 25. Mas onde que eu vou colocar? O Marcos não é dentista, então o Marcos é o professor e o André tem que ser o dentista e o Marcos tem 25 anos. Sobra a idade. Então são idades consecutivas. O André tem 26 anos. Qual alternativa é correta? Não é Marcos com 26, não é André com 25 e dentista. Ele é dentista, mas não tem 25. O Marcos é professor, mas não tem 26 e sim 25. O Paulo não é dentista. A alternativa correta é a E. André tem 26 anos. Estes exercícios são muito comuns, né, naqueles cadernos da Coquetel, em banca. Quanto mais você puder fazer, tanto melhor na prática cotidiana. Chegando na prova fica ainda mais fácil. Vamos para mais uma, agora usando o diagrama de Venn. O diagrama abaixo representa a população de animais, marcado como A, de certa região, que são mamíferos, marcado com M, ou herbívoros, marcado com H. Então, temos lá o conjunto dado, né? O conjunto maior é o dos animais, e dentro dele temos outros conjuntos, o M, que é de mamíferos, e o H, que é de herbívoros. De acordo com o diagrama acima, podemos dizer com certeza que há mamíferos que não são animais. Todos os mamíferos, se a gente olhar o conjunto dos mamíferos, está dentro totalmente do conjunto animais. Então, todos os mamíferos são animais. Não pode ser a letra A. Todos os animais são mamíferos ou herbívoros. Percebamos que tem vários espaços fora do conjunto mamífero e fora do conjunto herbívoro. Então, quer dizer que pode ter outros, né, animais. Então, não posso fazer essa afirmação. Alguns herbívoros não são animais. Não posso dizer isso porque todo o conjunto de herbívoro está dentro do conjunto A, que é o conjunto animais. Há mamíferos que são herbívoros? Isto eu posso afirmar, porque olha lá, existe o cruzamento. Os dois conjuntos, o M e o H, eles se cruzam e têm um espaço em comum. Esse espaço em comum significa que realmente tem mamíferos que são herbívoros. E apenas a letra E diz que há alguns mamíferos que não são animais. Então não posso dizer isso porque todos os mamíferos estão dentro do conjunto A. A correta é a D mesmo. O que eu preciso para essa questão? Leitura, simplesmente. Mas essa leitura, ela é simples? Não, ela tem que ser feita uma leitura com certeza daquilo que eu tenho certeza de que está acontecendo. Em lógica, não é o que eu acho, é sempre o que é. Pois bem, fechamos com essas duas questões de lógica o nosso programa de hoje. Se você tiver dúvidas, dicas, sugestões, críticas, o que quiser nos comunicar, ajudar a construir esse programa, sinta-se sempre à vontade usando os nossos canais de comunicação. Lembrando que nós temos reprise do Pausa para a Educação todos os dias da semana, né, em horários variados, e também está sempre disponível no YouTube para quem quiser assistir ou rever o programa. Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.